Meu nome é Maurício. Sou formado em TI. Saí do Brasil na esperança de ter uma vida melhor. Uma vida nova, um recomeço, mas infelizmente as coisas não saíram como eu planejei. Tenho 38 anos, saí do Brasil há pouco mais de 9 anos. Vendi tudo o que tinha, não tinha muita coisa. Vendi meu carro, móveis de casa, pedi demissão do trabalho, essas coisas. Nunca me casei. Vim para os Estados Unidos com uma esperança de ficar rico muito rápido, ter a minha empresa, enfim, pura ilusão. Eu sempre consumi muito conteúdo de pessoas que moravam fora do país, e isso me ajudou muito a acreditar que aqui tudo seria mais fácil e que eu ficaria rico muito rápido. É engano meu. Bom, vamos lá. Cheguei nos Estados Unidos numa quarta-feira e na quinta-feira já comecei a trabalhar. Trabalho na construção civil, trabalho pesado, bem diferente dos trabalhos do Brasil. No início você tem que tomar muito cuidado para não deslumbrar com o país, principalmente com o poder de compra. Por um certo tempo eu até consegui segurar a minha onda, até conhecer a Renata. Meus olhos brilharam quando eu conheci ela, uma brasileira nascida aqui, cidadã americana. Quando eu soube disso, fiquei mais feliz ainda, pois eu vim com visto de turista e fiquei, ou seja, se eu me casasse com ela, todos os meus problemas estariam resolvidos. E foi nesse ponto que comecei a me perder. Comprei carro do ano, financiado, claro, parcelas altas, seguro do carro, tudo no impulso. Eu dizia para mim mesmo que estava investindo no meu futuro, que agora valia a pena. Afinal, tinha encontrado a pessoa certa, ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Renata tinha 28 anos, trabalhava na academia que eu frequentava, era carismática, bonita, falava inglês perfeito, tinha amigos americanos, uma vida completamente diferente da minha. Eu me sentia pequeno perto dela, mas ao mesmo tempo orgulhoso por estar perto de alguém que, na minha cabeça, representava tudo o que eu queria ser. Comecei a gastar para impressionar. Restaurantes, festas caras, viagens curtas, presentes caros. Cada sorriso dela era uma validação. No começo, ela parecia encantada comigo. Dizia que eu era esforçado, batalhador, que admirava minha coragem de ter largado tudo no Brasil e recomeçado uma vida nova. Eu me agarrei a essas palavras com quem se agarra em um salva-vidas. Eu trabalhava cada vez mais, 12, às vezes 14 horas por dia. Chegava em casa quebrado, com o corpo doendo e a cabeça pesada. Mesmo assim, e quando ela chamava, eu ia. Mesmo cansado, eu estava lá, sorrindo. Mesmo no vermelho, eu pagava tudo, porque na minha cabeça aquilo não era gasto, era investimento, um casamento, um green card, uma vida nova. Eu fazia de tudo pelaquela mulher. Não era interesse pelo green card, era um conjunto de coisas. Além de gostar muito dela, ela iria me dar o green card. Eu fiquei totalmente focado nela e fazendo tudo o que ela quisesse. Todo fim de semana era uma festa cara ou alguma viagem com os amigos americanos dela que, no fim, eu só servia para bancar ela. Claro que na época eu não via isso. Estava focado demais no green card e quando minha mente dizia para sair fora, meu sexto sentido já dizia no fundo: essa menina só está com você para te usar. Eu ignorava esses pensamentos e continuava a fazer todas as suas vontades. Nessa altura eu já não tinha mais reserva de dinheiro, estava endividado por todos os lados, mesmo assim eu continuava fingindo que estava tudo sob controle. Cartão estourado, contas atrasadas, ansiedade me acordando de madrugada, mas eu me convencia, é só mais um pouco, quando casar tudo se resolve. Já estávamos juntos há um tempo, quando eu decidi pedir ela em casamento. Eu estava completamente quebrado, endividado, exausto e emocionalmente dependente. E foi exatamente nesse estado que eu tive a grande e idiota ideia de pedir Renata em casamento. Eu pensava que se tivesse o green card, tudo seria mais fácil, pois eu teria permissão para trabalhar e poderia trabalhar na minha área e sair daquele trabalho que estava me matando aos poucos. Ter uma vida melhor, sabe? Ir ao Brasil visitar a minha família, essas coisas. Fui numa loja, comprei um anel de $7.000. Aqui eles dão muito valor para isso e eu queria impressionar ela. Detalhe, parcelei de 24 vezes e chamei ela para passar uma noite em um hotel com direito a jantar privado, massagem e tudo mais. Gastei o que eu tinha e o que eu não tinha.
Fiz até vale na empresa, tudo para impressionar. Pensei que seria uma noite especial. Bom, quando tirei o anel, ajoelhei e disse: Quer casar comigo, Renata? Gente, a cara dela mudou completamente. E a minha também. Comecei a tremer e a suar. E ela, gente, ela simplesmente começou a rir. Um riso de deboche, desacreditando, como quem escuta uma piada fora de hora. Levou a mão no rosto e balançou a cabeça, ainda sorrindo, e disse: Você tá brincando, né? Eu ainda ajoelhado, o anel aberto na minha mão, tentando entender se aquilo era nervosismo ou emoção. Não era nenhum nem o outro. Ela respirou fundo, sentou na ponta da cama e falou num tom calmo e tranquilo, como quem explica algo óbvio demais. Maurício, você levou isso longe demais. Olha para você, um imigrante ilegal, que nem inglês sabe falar direito. Não sei em que momento na sua cabeça pensou que eu poderia me casar com você. Meu Deus. Disse que gostava de mim sim, que se divertia comigo, que eu era legal, generoso, prestativo, mas deixou claro com uma tranquilidade cruel que nunca foi sério. Que na cabeça dela aquilo era só um relacionamento leve, sem compromisso e sem futuro. Então veio a frase que me desmoronou de vez. Eu já estava pensando em terminar com você, inclusive. Olhando para o chão, ela dizia. Você estava muito intenso, muito sério, eu percebi isso já faz tempo. Mas mesmo assim deixei rolar. E nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que você fosse me pedir em casamento. Disse que eu estava confundindo as coisas, que eu estava criando expectativas que ela nunca alimentou, que eu tinha entendido tudo errado. Falou do anel como quem fala de um exagero sem sentido. Isso aqui é loucura, eu não quero isso, não agora, não com você. Gente, ela acabou comigo. Aí tudo começou a se encaixar. Naquele instante eu entendi que o papel que eu tinha desempenhado o tempo todo era: eu fui o cara que bancou as festas, o cara que pagou viagens, o cara que estava sempre disponível, o cara que resolvia, o cara que nunca dizia não, sempre estava ali para ela. Enquanto eu achava que estava construindo algo, ela só estava aproveitando o momento. Quando percebeu que eu estava levando a sério demais, que eu estava emocionalmente envolvido, que eu estava apostando a minha vida inteira ali, ela já estava silenciosamente se preparando para sair. O pedido de casamento não acabou com tudo, ele apenas antecipou o fim que para ela já era claro. Ela levantou, me pediu para guardar o anel e disse que aquilo tudo tinha sido um erro. Ela pegou a bolsa, abriu a porta do quarto e antes de sair virou e completou. E faz um favor? Para de se iludir, você não é desse mundo. A gente se encerra aqui. Não teve discussão, não teve drama, foi simples, frio. Eu não consegui falar absolutamente nada, meu corpo estava travado. Fiquei alguns segundos ali parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Peguei meu celular por reflexo, abri a conversa dela e, pasmem, ela já tinha me bloqueado. Passei horas olhando aquele anel, pensando como em pouco tempo eu já tinha sido reduzido a alguém que confundiu promessa com migalhas. Amor com conveniência, presença com compromisso. Ela não me deu um golpe planejado. Ela fez pior, brincou sabendo que eu estava levando a sério. E quando o jogo deixou de ser divertido para ela, ela simplesmente levantou da mesa e foi embora. Eu fiquei com as dívidas, com o cansaço, com a vergonha de ter apostado tudo em alguém que nunca entrou de verdade no jogo. E foi ali que eu aprendi tarde demais que a gente não tem que se enganar com mentiras. Que te enganar deixando você sonhar sozinho. Hoje, com a cabeça mais fria e o coração menos confuso, eu consigo dizer algo que antes doía menos. Para admitir para mim mesmo, eu também errei. Eu me deixei levar, não porque eu fosse mal, nem por interesse puro, mas eu estava cansado, com medo, precisando acreditar que algo finalmente daria certo. Viver aqui sem documento é muito difícil. Eu coloquei todas as minhas expectativas em cima dela, e em cima de uma pessoa, de um relacionamento, de uma possibilidade. Eu queria o green card, sim, queria muito. Queria trabalhar legal,
Sair daquele trabalho pesado, voltar para minha área, visitar minha família, viver sem medo. Mas isso não anula o fato de que eu amava ela. As duas coisas coexistiam dentro de mim: amor e necessidade, esperança e urgência. E eu, infelizmente, confundi tudo. O erro foi transformar alguém no meu plano de salvação. Foi achar que um relacionamento resolveria problemas que eram meus. Foi ignorar os sinais porque eu precisava que aquela história tivesse um final feliz. E estava tudo ali, gente, na minha cara, só eu que não queria ver. E eu não culpo ela. Cada um faz o que consegue com o que tem. Ela viveu o que quis viver do jeito dela. Quem levou a sério fui eu. Quem projetou o futuro foi eu. Quem apostou tudo foi eu. E eu me perdi porque estava fragilizado, desesperado. E quando a gente está fragilizado, a gente se agarra ao que aparece. Hoje eu entendo que amor não se força, não se acelera, não se usa como saída. Entendo que dignidade não se pode depender de ninguém. Que documentos, sonhos e estabilidade precisam ser construídos com base sólida, não com desespero. Essa história não me define, ela me ensina. Me ensina que eu preciso cuidar de mim antes de tentar cuidar de alguém. Que eu preciso resolver a minha vida antes de tentar dividir ela com outra pessoa. E que o amor só é amor quando existe liberdade dos dois lados. Quando nasce a urgência de ser salvo, não quando nasce na urgência de ser salvo. Eu errei, eu aprendi e sigo em frente mais consciente, mais inteiro e, principalmente, sem colocar meu futuro nas mãos de ninguém além de mim mesmo. Essa foi a história do Maurício, né, gente? Maurício não errou por amor. Ele errou por colocar todas as expectativas de uma pessoa em um documento. Quando a urgência fala mais alto, a gente confunde amor com salvação. Histórias como as do Maurício não são exceção, elas acontecem todos os dias. A diferença é que nem sempre, né, as pessoas têm coragem de contar. E se você tem uma história para contar, esse espaço é para você. Envie a sua história, porque muitas dores são mais comuns do que parecem. E compartilhar também é uma forma de cura. Sejam todos bem-vindos ao canal de Histórias de Imigrantes. Se você tem uma história para ajudar, para alertar, para abrir os olhos de alguém de alguma forma, escreva sua história e manda pra gente contar ela aqui. Tá bem? Gente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e também deixe uma mensagem aqui pro Maurício, porque ele está precisando ser amparado, precisando de conselhos, de carinho. Então, se você ouviu até aqui, por favor, mande um comentário para ele. Um beijo e até o próximo vídeo.